Saudações, estimados membros da ETC, e sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso online de Contabilidade Financeira. Eu sou o Laerte Dalla, sou técnico de contabilidade, e para esta aula número 4, nós temos as propostas de trabalho. O objetivo real desta aula é consolidar tudo aquilo que foi aprendido no primeiro módulo e realizar exercícios de registro de operações. O que aprendemos no primeiro módulo? Nós aprendemos sobre o surgimento da contabilidade, que por sua vez falamos sobre algumas fundações antigas. Por exemplo, falamos sobre a Mesopotâmia e o Egito, onde a contabilidade teve as suas raízes. Falamos da contribuição da Grécia Antiga pelo filósofo matemático Pitágoras. E na Idade Média, no Renascimento, em que vimos que Luca Pacioli, que foi um matemático italiano que hoje é considerado o pai da contabilidade, escreveu um livro na qual continha informações detalhadas sobre a contabilidade de partidas dobradas e estabeleceu então a base para a contabilidade moderna que é utilizada até hoje. Vimos também que alguns historiadores preferem mencionar os quipós incaianos falando sobre o surgimento da contabilidade. Vimos que estes quipós eram na verdade um grupo de cordas, sendo uma na parte horizontal e outra na parte vertical. Vimos que esta corda na parte horizontal representava um grupo contabilístico e a corda na parte vertical representava um determinado tipo de bem, em que cada nó nesta corda representava a quantidade que nós tínhamos deste referente bem. Fizemos a nossa introdução à contabilidade e vimos que a contabilidade pode ter vários conceitos, várias definições, mas que basicamente ela pode ser definida como a ciência que tem por objetivo o estudo do patrimônio das empresas, dando a conhecer em qualquer momento a sua composição qualitativa e quantitativa. Vimos que o principal objetivo da contabilidade passa por proporcionar informações acerca da posição financeira, do desempenho e de fluxos de caixa da empresa que seja útil à tomada de decisões. Falamos sobre as funções da contabilidade. Vimos que a contabilidade possui 5 funções básicas, que são a função de registro, controlo, avaliação, previsão e análise. Falamos também sobre as divisões da contabilidade e vimos que basicamente a contabilidade está dividida em duas partes, sendo primeiro a contabilidade financeira, que é o nosso objeto do curso, e em seguida a contabilidade analítica. Vimos então que a contabilidade financeira também pode ser chamada de contabilidade externa ou geral e respeita as operações externas da empresa, apura o lucro da empresa e elabora o balanço anual. Os principais utilizadores são as entidades externas, constituindo como principal finalidade a prestação de contas a estas entidades. Vimos também que tem a contabilidade analítica, que por sua vez pode ser chamada de contabilidade interna, contabilidade de custos ou de gestão, e vimos que esta registra as operações realizadas no meio da empresa. Compete-lhe então apurar o resultado de cada bem produzido e a rentabilidade de cada departamento da empresa. Por fim, nós falamos sobre os métodos da contabilidade, em que vimos sobre o método das partidas simples, em que cada operação correspondia apenas a um único registro ou lançamento. Este método obedecia principalmente ao princípio da unigrafia. Nós pagamos o serviço de transporte da nossa mercadoria ao Sr. James no valor de 5.000 kwanzas. Pelo princípio da unigrafia, esta operação dava lugar a apenas um registro. E como nós podemos aprender nas aulas, isto é uma despesa. Logo abriríamos a nossa lista de despesas e assim faríamos o registro deste valor. Com o desenvolvimento registrado no século XIV, as repúblicas de Gênova e Florença ditavam algumas leis, e sendo assim o comércio evoluiu de tal forma que obrigou a reformulação e aperfeiçoamento do modo de registrar as operações realizadas. Chegamos então ao princípio da digrafia, que dizia que toda operação movimentada obrigava o registro em pelo menos duas contas, sendo uma debitada e outra creditada pelo mesmo valor. No mesmo exemplo, em que nós tínhamos que pagar o serviço de transporte no valor de 5.000 kwanzas, vimos que o princípio da digrafia estabeleceu então que cada operação deveria ter no mínimo duas contas, sendo uma creditada e outra debitada.
Neste sentido, abrimos aqui a nossa lista de despesas e colocamos o nosso valor a débito, e em contrapartida nós vimos aqui a nossa lista de pagamentos e colocamos o nosso valor a crédito. Aprendemos então que havia um problema entre esta representação de contas que não nos permitia, por exemplo, saber no final do exercício o saldo ou o valor das entradas ou o valor total das saídas. E neste sentido, onde nós possuímos uma listagem de pagamentos a débito e outra listagem de pagamentos a crédito, criou-se então uma outra descrição para as contas, na qual tínhamos uma coluna ou uma representação em forma de T, em que no lado esquerdo nós temos as nossas entradas e no lado direito nós temos as nossas saídas. Vimos então que estas descrições poderiam ser alteradas. Poderíamos ter o deve e haver, e a convenção normal, que é o débito crédito, que é utilizada hoje. Então chegamos ao método das partidas dobradas, em que vimos que toda a operação obrigava o registro em pelo menos duas contas, sendo uma debitada e outra acreditada pelo mesmo valor. Este método surgiu com a estruturação do princípio da digrafia, ou seja, o valor total lançado nas contas a débito deve ser sempre igual ao valor total lançado nas nossas contas a crédito. Sendo assim, nós teremos que os valores a débito serão iguais aos valores a crédito. Por exemplo, pagamos despesas de transporte da nossa mercadoria ao Sr. James, o mesmo exercício anterior. Nesse sentido, agora nós utilizaríamos a nova descrição das contas, em que de um lado nós teríamos o nosso débito e do outro lado nós teríamos o nosso crédito. E lançaríamos então o nosso valor, a nova entrada nas nossas despesas de transporte, registrando o valor de 5.000 kwanzas, e teríamos uma contrapartida que por sua vez deveria ser do mesmo valor, e no lado dos créditos. Assim realizamos outro exemplo, em que vimos que pagamos uma fatura de internet à TV Cabo no valor de 16.340 kwanzas, com saída no nosso banco. Vimos que pela mesma disposição teríamos uma conta, que são as despesas de internet, em que lançaríamos o nosso valor a débito e por si só teria a sua contrapartida, que seria a conta de banco quando se realizou a nossa saída, e este sim lançaríamos o valor a crédito. Todo este conhecimento nós aprendemos nas aulas anteriores e eles demonstram uma determinada importância sobre aquilo que é a introdução à contabilidade. Agora passaremos às nossas propostas de trabalho para o final deste módulo. Para as nossas propostas de trabalho, vou apresentar uma lista de contas. Como podem ver, a nossa descrição de débito e crédito vai permanecer. E agora nós temos o número, que na verdade é o código desta conta, e em seguida o nome da conta. Por exemplo, temos aqui a primeira conta, que é o Banco BIC, tem a sua descrição de débito e crédito, tem o seu código 431 ou 431 e a sua descrição, que é o Banco BIC. Todas as outras contas obedecem a este mesmo estilo. E como podem ver, temos também a conta no Banco BAI, temos a conta de mercadoria, temos a conta de caixa, temos a conta de despesas de comunicação e despesas de combustível. No outro lado, temos a conta de veículos, temos a conta de despesas de água, despesas de eletricidade, material de escritório, dívida de clientes e dívida a fornecedores. A principal ideia é exercitarmos o método de partidas dobradas com estas contas, fazendo exercícios de registros dos movimentos contabilísticos. Por exemplo, pagamos uma fatura de internet à TV Cabo no valor de 16.340 kwanzas, com saída no nosso Banco BAI. Vimos então que isto obrigatoriamente nos vai gerar uma despesa, que é o pagamento da internet, e primeiramente devemos classificar isso com base na nossa lista de contas. Então vamos ver aqui na nossa lista de contas e procuramos uma conta que melhor se adequa à situação. Olhando para a nossa lista de contas, conseguimos identificar a nossa conta 75, 2, 20, que são as nossas despesas de comunicação, que melhor se adequam à característica do nosso exercício, uma vez que estamos a fazer o pagamento de internet. E por outro lado, vimos também que para o pagamento desta despesa, nós temos uma saída no nosso Banco BAI. Olhando para a nossa lista, observamos a nossa segunda conta, de código 432, e vimos então que é o nosso
Banco BAE. Voltando para o exercício, já identificamos as contas e vamos começar por abrir a conta de comunicação e vamos lançar o nosso valor a débito, uma vez que nós estaríamos a registrar, estaríamos a aumentar as nossas despesas de comunicação. Então, já teria aqui lançado o nosso valor a débito de 16.340 kwanzas. E vimos que a nossa contrapartida foi no Banco BAE. Então, já identificamos a nossa conta na nossa lista de contas. Vamos simplesmente abrir aqui o nosso Banco BAE e lançar o nosso valor a crédito. Pronto, feito isso, nós temos o exercício completo. Vamos passar para um outro exemplo. Realizamos um levantamento em numerário na quantia de 89.000 kwanzas da nossa conta do Banco BIC. Os valores foram guardados no caixa da nossa empresa. Olhando para a nossa lista de contas, conseguimos primeiramente identificar a conta 431, que é o nosso Banco BIC, na qual foi realizado o nosso levantamento. Teve uma saída no nosso Banco BIC. E de cara conseguimos identificar também a conta de código 445, que é a conta de caixa, na qual o exercício nos diz que foi armazenados os valores deste levantamento. Voltando ao nosso exercício, analisamos que tivemos um levantamento em numerário na nossa conta do Banco BIC. Logo, se nós levantamos o dinheiro na nossa conta do banco, quer dizer que nós tivemos uma saída deste mesmo valor no nosso banco. E se temos uma saída, pela representação das nossas contas, nós vamos colocar ela no lado dos nossos créditos. E assim nós conseguimos registrar 89.000 kwanzas de saída do nosso Banco BIC. O exercício também nos diz que os valores foram guardados no caixa da empresa. Logo vamos abrir então a conta caixa. E como teve uma entrada na conta de caixa, uma vez que os valores saíram do nosso Banco BIC e ficaram guardados, ou melhor, foram introduzidos no nosso caixa, nós teremos então a contrapartida da conta do Banco BIC a débito na nossa conta do caixa. Temos então o valor débito e crédito iguais e equilibrados. Passamos para um outro exercício, por exemplo. Realizamos uma venda de mercadorias ao nosso cliente no valor de 135.500 kwanzas. Observação: o cliente já recebeu a mercadoria, mas apenas fará o pagamento daqui a 10 dias. Analisando nosso exercício, vimos que nós realizamos uma venda de mercadorias. Então, primeiramente, vamos à nossa listagem de contas e ver qual é a melhor conta que se adequa a esta situação. Conseguimos ver, já de cara a nossa conta de código 26, que é a nossa conta de mercadorias. Nesse sentido, voltando aqui ao exercício, vamos primeiramente abrir a nossa conta de mercadorias. E como o cliente já recebeu esta mercadoria, logo nós tivemos uma saída de mercadorias no nosso estoque que foi entregue ao nosso cliente. E se tivermos uma saída, que também pode ser considerada uma diminuição nas nossas mercadorias, nós vamos lançá-la então no nosso lado dos créditos. Observação: o cliente já recebeu a mercadoria, mas apenas fará o pagamento daqui a 10 dias. Vamos então recordar a situação que nós aprendemos na última aula, na qual de um lado tínhamos o fornecedor e do outro lado tínhamos o cliente. Ambos tinham consigo bens e concordaram em realizar a troca destes mesmos bens, em que o fornecedor entregava assim a sua mercadoria e recebia em contrapartida o pagamento do cliente. Vimos também um caso em que o fornecedor tinha um bem e dava este bem ao cliente. O cliente, por sua vez, recebia esse bem, mas por algum motivo, por alguma razão, diz que não poderia fazer o pagamento no mesmo dia, na mesma hora, e que fará o pagamento, por exemplo, no dia seguinte. O fornecedor, de acordo a esta situação, resolveu então pegar uma lista e fazer a anotação da dívida que esse cliente tem para consigo. E nesse sentido, vimos então que estamos perante a uma transação ou uma venda a crédito. O fornecedor tinha que anotar a dívida que o cliente tem para consigo. Vamos olhar então a nossa listagem de contas e ver qual é a conta que melhor se adequa a esta. Consigo de cara identificar que temos a conta de código 31, que é a nossa dívida de clientes, e que nós vamos usar então para fazer este registro. De volta ao nosso exercício, onde já temos realizado a nossa saída de mercadorias, vimos então que esta operação gerou uma dívida do nosso cliente. Sendo assim, vamos abrir aqui a nossa conta de dívidas de cliente e
como será uma contrapartida da nossa conta 26, que já está a acreditar, nós vamos debitar o valor da nossa conta de clientes. Aumentaria assim a dívida que o cliente tem para conosco. Feito isso, estaria então realizada esta operação. Essa é a ideia das nossas propostas de trabalho e cada membro poderá aceder ao portal de formações e baixar o nosso material de propostas, na qual terá acesso à listagem de contas e a uma listagem de exercícios semelhantes a estes, com o intuito de realizar então o registro das mesmas operações. Esta então foi a aula final do nosso módulo número 1, que é o módulo de introdução à contabilidade, e na próxima aula falaremos já sobre a introdução ao segundo módulo, em que faremos o estudo do patrimônio. Para qualquer dúvida ou qualquer comentário, pode simplesmente acessar o nosso grupo da comunidade no WhatsApp, poderá deixar seu comentário na aba de comentários também no portal de formações. Visite também o nosso site e fique atualizado sobre as novas formações. E por hoje é tudo, então até a próxima aula.